Como já está muito em cima da hora, né? Porque eu tive um problema para fazer a conexão, eu vou fazer logo a leitura inicial. Para quem for entrando aí, comenta se tiver um problema no áudio ou no vídeo, que eu tento corrigir. Mas como tivemos esse problema no tempo aqui, porque eu tive um problema de com o aplicativo do Facebook. Acabamos atrasando uns 9 minutos, né? Mas não será nada que vai prejudicar totalmente o aproveitamento do estudo de hoje. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura inicial de hoje, eu vou fazer uma leitura que dê para puxar depois, porque o nosso tópico de hoje é muito grande. Estamos no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o item da ingratidão dos filhos e os laços de família. Como é um item muito grande, né, uma carta de Santo Agostinho, vou fazer uma leitura proveitosa antes, para podermos encaixar com o tema. Então, para a leitura de hoje, eu vou usar o livro da Gênese, o capítulo 11, não sei de tem que a parte, acho que é a segunda. Então, estou no capítulo 11, Reencarnações, item 33. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e os tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos atrás. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de todo estranhas umas às outras. Por que, então, as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que procederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidemos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com o tempos e lugares. Proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Esse trecho aqui é do capítulo 2 da própria Gênese. Agora Kardec comenta: admitir, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como as dos séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, e para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que por conseguinte as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmos com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Agora do item 34, que ele finaliza. Pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam, passando elas do mundo. Deixa eu tirar um pouco branco. Passando elas do mundo, de mundo em mundo, e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Seria admissível esta doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles então só poderiam progredir indo de um mundo ao outro, e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra. Destes, que se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria o selvagem de ir procurar a Lures o grau de progresso logo acima
acima do teu, quando esse grau se lhe acha ao lado, e assim sucessivamente. O que não teria podido o homem adiantar fazer nos seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos aos desses mundos? Quando não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que retardados avancem. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe para outra. Logo, de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave por enquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados, e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos a quem ofendeu. Possibilidade de que, para ele, o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando os seus espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, rompem-se-iam os laços de família, a falta de tempo para se consolidar. Então, antes de fazer a prece, vamos observar comentar o que Kardec quis dizer aqui. Então, ele diz que nós aqui na Terra somos os espíritos que encarnaram na Terra são diferentes, e que esses espíritos necessitam dessas diferenças para que a gente possa nos auxiliar, né? Porque tem espíritos que estão aqui que são um pouco mais retardados do que outros. Então essa convivência em família também, né? Família será o tema que traremos aqui, é importante para que esse progresso mútuo ocorra, né? Porque ao mesmo tempo que você, por mais que você possa ser um pouco mais avançado moralmente do que o outro espírito, quando você auxilia ele, você está executando a caridade, né? E a caridade, como sabemos, é a característica que mais nos aproxima de Deus. Então, vou fazer a prece inicial de hoje. Vamos para o nosso tema de hoje, para o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Nazareno e agradecer a ele por termos sido intuídos a trabalhar ou a participar de mais esse trabalho do grupo Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e agradecer a ele esta oportunidade aqui de meditarmos, de aprendermos e assim evoluirmos cada vez mais como espíritos, e que possamos assim abstrair as possíveis mensagens hoje trabalhadas aqui, para que sejamos exemplo no dia a dia para outras pessoas, principalmente os que vivem mais próximos de nós, os nossos familiares. Que assim seja. Então, ok. O capítulo de hoje, como eu falei no início, é o capítulo 14. E nosso item é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É muito grande o texto, então vamos ir direto para ele, sem leitura do livro dos Espíritos hoje. Item 9. Vamos começar então. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas as dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, deste ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano.
Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Algum dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado que entrevejam uma partícula da verdade. Apreciem então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreende que, para chegar a Deus, uma só é assim, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então isso aqui é pro geral, né? Não está falando ainda não está entrando no tema da espiritualidade na família. Está falando dos espíritos no geral que, às vezes, antes de encarnar, né, ficam presos lá numa zona umbralina, que seja, ou aqui mais próximo à Terra, para poder presos em ódios, em vícios. E quando dá aquela luz, né, aquela conexão mais próxima com o divino, com vibrações mais altas, né, de planos superiores, acabam optando pela reencarnação, né? Só que para que tenha essa mudança, eles têm que deixar muito das suas falhas para trás. Para que parte dessas falhas sejam deixadas para trás, então ele tem que se atentar à caridade. E como vimos, é o elemento que mais nos aproxima de Deus, né? Como vimos, estou falando para quem acompanhou as explanações anteriores. Então, continuando, ó. Então, mediante inaudito esforço, consegue tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os deveres, a honra ou a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução. Oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Então, ele está dizendo aqui, né, que a parte mais difícil, né, muitas vezes, das expiações que passamos aqui na Terra, né? Então, esses espíritos optam por reencarnar, mas quando estão aqui, né, seja lidando com familiares ou com pessoas que te desagradam no seu dia a dia, aquele ódio vem lá de dentro, né, e acaba esbanjando. Então, por mais que muitas vezes você nem conheça aquela pessoa, né, você vai lá e acaba tendo um sentimento de empatia. Mas isso é pro geral. Ele ainda não contextualizou no caso das famílias. Por fim, após anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o procedimento da família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomar. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Então eu falei,
Então nós somos espíritos milenares não, somos espíritos eternos, né? Que tivemos existências anteriores à que estamos atualmente. Então, como vimos lá atrás, para progredir, né, precisamos lidar com coisas que não são muito agradáveis ao nosso espírito, né? Então será conviver com pessoas que foram muitas vezes extremamente cruéis conosco no passado, né? Então nós vemos em romances, em histórias medievais, né? Tô pegando um tempo passado porque encaixa bem. Aqueles casos de assassinatos, né? De abusos de senhorios para criados. Nós pensamos, nossa, que horror nessa situação. Mas se você for pensar, imagine se você tivesse sido esse algoz, né? Essa pessoa que fez aquela ação terrível porque um espírito, um outro espírito encarnado que estava numa encarnação com você. Aquilo vai gerar um ódio tremendo, né? Então, você talvez terá que reparar aquilo futuramente. E uma das formas de reparar isso, esses ódios que passam por existências, é por meio do convívio em família, né? Porque você não tem para onde ir, né? Quando você está em família, quando você encarna num seio familiar, você tem que conviver com aquelas pessoas até a maioridade e muitas vezes até o final da vida, né? Você vai continuar, por mais que você mude a viver sozinho, depois você terá que ter contato com aquelas pessoas pro resto da vida. Não é um laço totalmente cortável, né? Que vai estar ou presencialmente ou sentimentalmente em você. Tem como você se livrar daquilo. Então é uma prova muito eficiente para você lidar com desafetos do passado. Então, para você entender muitas vezes essas antipatias, então você foi lá, teve aquela existência extremamente desagradável com aquela pessoa, uma experiência extremamente desagradável que te gerou um ódio muito grande para você ou para ela, vocês são obrigados a conviver. Aí, quando vocês estão convivendo, nós espíritos sabemos que quando encarnamos, nós não perdemos totalmente memórias do passado, né? Aquilo fica, de certa forma, no nosso inconsciente por meio do véu do esquecimento, né? Um véu é um pano que deixa passar um pouco de luz. Então, algumas coisas ainda vão aflorar, apesar de estarmos majoritariamente inconscientes de tudo que vivemos no passado. Então, você pode acabar convivendo com pessoas que foram desafetos em outros tempos, acabar gerando um sentimento de antipatia que numa visão materialista simplória não parece justificável, né? Mas quando você olha pela perspectiva da pluralidade das existências, faz sentido. Então, por isso que ele diz, é importante olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos os vossos deveres e ponde todo o vosso amor em próximo de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a vossa educação que lhes darei auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, os retribuirá com amor. Então, aqui está colocando o peso, né, da paternidade e da maternidade. Porque quando você recebe aquela vida, né, sendo ou não planejado, né, você está recebendo uma vida para cuidar e para desenvolvê-la moralmente. Então, por mais que não tenha sido planejado, o que te desagrade a princípio, né, nós falamos da antipatia, né, muitas vezes não é justificável,
É importante que você se esforce ao máximo para desenvolver aquele espírito com o máximo de amor e exemplos benéficos para que ele se desenvolva bem moralmente. Porque se isso não acontecer, pode ser que você acabe pagando mais tarde, né, ou tenha que reencarnar com aquele espírito para poder aparar essas arestas. Então vai vir mais uma existência cheia de limitações para você, né, cheio de sofrimentos que a carne proporciona, só para poder reparar uma coisa que você já poderia ter feito em outra existência anterior. Aí, continuando aqui, ó, não encorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. A perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abracei o vosso filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmos: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios para uma culposa fraqueza ou por descuido. E, mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, isso aqui eu acho que vai mais para as mães espíritas, né, que tem compreensão dessa bagagem que trazemos. Porque está dizendo aqui, né, que você, quando é espírita, né, você tem consciência de que você ou ele é culpado dessa antipatia mútua, né, ou antipatia unilateral também, pode vir só dele. Então você tem que ser compreensível e tentar contornar aquilo da forma que você achar mais conveniente, né, depois você estuda a situação, para que não fique só na defensiva também, né? Só recebendo julgamento, porque muitas vezes é uma pessoa que só sente aquele ódio por você, e nem ele entende direito, e você, por ser mais esclarecida, né? Porque eu acho que para as mães, as mães espíritas, né? Por você ser mais esclarecida então espiritualmente, é importante que você use desse conhecimento para fazer uma boa orientação para aquele espírito, né? Porque ele não veio para você pelo acaso, como ele diz aqui. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu, né? Então, se ele está no seu caminho, você também tem alguma culpa, né? Tem um envolvimento na expiação que está passando. Então, é importante que você faça essa orientação bem feita, com paciência e com indulgência também. Indulgência como já vimos em outras explanações, é uma ação inerente da caridade, né? Então você tem que ser indulgente para que assim consiga se aproximar de Deus. Então eu sei que é um exercício, que imagino que seja um exercício difícil para as mães principalmente, né? Que recebem tudo que tem de pior do filho muitas vezes, né? Já ouvi muita mãe falar isso. Mas é necessário você, tendo conhecimento, né? Muito conhecimento do lado espiritual, você tem também certa responsabilidade para poder fazer boa orientação daquele espírito que está precisando de ajuda. Então vamos continuando aqui, ó. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. O espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então tá aqui, o espiritismo te dá essa consciência de que aquilo não é incoerente, né? Tem uma explicação na bagagem espiritual de ambos. Ó, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se.
Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontarem na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais hão de feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se culpar a si mesmos e podem preservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então ele trouxe aqui duas palavras, né, duas características que nós espíritos errantes temos, que já foi trabalhada nos tópicos anteriores, que é o orgulho e o egoísmo. Então, quando você não é um exemplo bom para aquela criança, e o seu exemplo acaba desenvolvendo nele certas características ruins que se aproximam do orgulho e do egoísmo, você tem certa culpa também naquilo. Ou quando também só dele parte isso, né? Porque quando ele faz menção aqui das existências anteriores, né? Então essas características podem vir pelo véu do esquecimento, né? Então pode estar na bagagem dele. Então você tem que se esforçar, se empenhar, né? Se aplicar, como ele fala aqui, para tentar podar essas características para que ele não desenvolva isso ao longo da vida, porque quando chegará no final, se você não tiver feito esse trabalho de forma aplicada, pode ser que você seja recompensada com ingratidão futuramente. Mas aqui ele faz uma ponderação, né? Que Deus entende também que tem espíritos que são difíceis de trabalhar. Então, por mais que você se empenhe e faça o seu papel bem feito como pai e mãe, ou como responsáveis, né, nas configurações familiares hoje, pode ser que esse esforço não surta total efeito, né, o efeito esperado naquele espírito de desenvolvimento. Isso porque aquele espírito mesmo um problema daquele espírito mesmo, né, o retardamento, como ele colocou aqui. E quando é esse o caso, você não precisa totalmente se preocupar, né, pode ter a consciência mais tranquila, porque você fez sua parte, né. O problema é que aquele espírito não está cooperando. Então, não tem muito o que você fazer, né? Você não pode ir lá entrar na consciência dele e mudar as coisas. E quando você é espírita, isso fica mais fácil ainda, né? Porque apesar de ele não retribuir, ele não demonstrar resultado dos seus esforços, quando você é espírita, você sabe que isso pode ser reconhecido futuramente por aquele próprio espírito, né? Que em outra existência ele vai reconhecer quando voltar para o plano espiritual o seu papel importante no aperfeiçoamento moral dele, porque por mais que ele não aplique o que ele aprendeu com você naquela existência, pode ser que futuramente ele desenvolva aquilo, porque se você plantou aquela semente nele, né, então aquilo está lá na consciência dele, então pela bagagem espiritual que ele teve com você, ele possa futuramente conseguir desenvolver melhor aquilo, né, por mais que não consiga totalmente enquanto é seu filho nessa existência. Então, mais uma vez, a espiritualidade nos ajuda a entender as coisas quando elas estão muito críticas. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses fica reservado o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta a um arrependido.
Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvindo bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas com pensamento em Deus, é um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falhar murmurando, se não quiser perder os frutos de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de venceres, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Enfim, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, serei aí aclamados como o soldado triunfante da refrega. Então ele está dizendo aqui que quanto maior, né, as provas, né, maior a nossa capacidade também de superá-las, né? Porque essas provas também têm maior mérito espiritual. Então, quando você consegue superá-las, isso aqui, eu não entendi se é pela perspectiva da paternidade, né? Mas se for, então um filho é muito difícil de lidar, é um espírito complicado. Quando você cumpre bem aquela função, mesmo aquele espírito sendo difícil de trabalhar, no final você será bem recompensado lá no plano espiritual. Agora, continuando, de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, fungindo da ingratidão dos seus. Que pungente angústia é essa! Mas, em tais circunstâncias que mais podem eficazmente estabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despertamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Que dá mais reconfortante que dá mais reconfortante e de mais reanimador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Por isso, porém, precisa-se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos penteia e esperais com paciência, porque inexplicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob o seu aspecto real. E a não verdes, a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vede sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam, consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Então, ele está trazendo aqui a importância da perspectiva espiritual, né, para a compreensão do todo, né, de toda essa obra. Porque a gente, quando olha para as limitações aqui da Terra, né, para os sofrimentos terrestres apenas, parece que a gente vai morrer, então estamos sofrendo demais por um filho que não só nos traz trabalho, não coopera com a gente, ou quando coopera pouco. Só que no final você tem que entender que no futuro
que há algo a mais, né? Que há algo além. E que é importante você persista, porque as recompensas virão do outro lado, né? E quando você cumpre bem, você cativa aquele espírito, né? Você faz um bom trabalho com ele, você cria laços que que vão ir muito além da efemeridade da vida na Terra. Você vai criar laços duradouros no plano espiritual também. Então você terá amigos do outro lado com quem contar. Então por isso que é importante a perspectiva espiritual nesta problemática. Né? Formam família dos espíritos, que é a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados, a fim de receberem exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa desenvolvida. Reconectou aqui. Então aqui, já para finalizar, está dizendo que então com essas reencarnações mútuas criamos laços fortes, né, de afetividade entre nós, entre esses espíritos que encarnam como pai, como filho ou como outros parentes também próximos, né, no campo da família. E esses laços são para se ajudarem também, são laços afetivos que nos ajudam do outro lado. Só que ainda assim, Deus ainda permite que outros espíritos menos adiantados, né, que por conveniência, seja coerente participar da encarnação naquele grupo, porque tem apesar de ser um pouco menos adiantado, né, ele tem algumas similaridades, porque ele colocou aqui no tópico frasal, né, a analogia dos gostos, a identidade, o progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, por mais que ele seja atrasado, ele tem algumas afinidades com vocês. Então, ele pode vir, por mais que seja atrasado, a encarnar num seio familiar, para poder aprender com esses espíritos, já que eles são mais adiantados moralmente. E assim que a gente se ajuda, né? Então, por mais que você seja um espírito adiantado, né, é pensar que o sofrimento na carne pode ser uma coisa muito desgastante para se passar só para ajudar outro. Se você pensar assim, você já não é um espírito evoluído, né, claramente. Mas essa perspectiva, você vai poder adiantar-se propriamente e praticar caridade, né? Caridade falada lá no início da mensagem de hoje. Então, você vai ter que lidar com aquele espírito que vai trazer turbulências naquele lar, né? Porque ele é o único que tem contradições morais com o resto, mas ainda assim desempenhar essa tarefa, servir de exemplo para aquele espírito, poderá te possibilitar, né, a prática da caridade. E como vimos, é o que nos aproxima de Deus e nos aproxima da evolução. Ele finalizou aqui, ó. Acolheis, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então é isso, né? A gente cria vínculos ao longo das existências, esses vínculos nos auxiliam a progredir, e quando já atingimos determinado nível de progresso, podemos auxiliar outros que estão um pouco atrás, e assim criar novos vínculos. Isso vai sendo uma cadeia, né? Outros espíritos vão sendo ajudados depois. Então, essa importância de compreendermos isso sob a perspectiva espiritual. Minha família tem um grande papel no nosso progresso espiritual. Então, é isso. Eu me desculpo pelo atraso que tivemos hoje, né? Deu 40 minutos de explanação, é muito tempo.
mas eu desculpo pelo atraso, foi porque de um problema técnico aqui. E já convido vocês para a próxima explanação semana que vem. Então vamos fazer nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, sintonizar na vibração dos nossos amigos espirituais e pedir a eles que possamos enraizar essas mensagens de hoje, aqui aprendidas, para que assim possamos desempenhar um bom papel no nosso seio familiar e nos outros vínculos sociais que temos ao longo dessa existência. Pedir que possamos ser sábios o suficientes para poder desenvolver a compreensão com aqueles que não entendem assim, para que assim as coisas fiquem mais fáceis para nós. Que assim seja.